voltamos, gente, com as nossas aulas aqui de clínica médica. E a primeira doença que nós vamos ver do sistema nervoso central, na verdade, é a primeira e única, tá? Isso porque, de um tempo para cá, nós conversamos entre os professores e acabamos fazendo uma separação de algumas doenças que vocês viriam aqui, né, na aula de clínica médica, mas que ficaria melhor distribuída se fosse apresentada a vocês em outra matéria. Então, tem algumas doenças do sistema nervoso central que vocês verão quando vocês fizerem a geriatria, que é um pouquinho mais para frente. Então, vai ser melhor aproveitado se vocês fizerem isso lá, porque vocês já terão ido para estágio, já terão visto algumas condições clínicas do paciente, e isso vai facilitar a compreensão de vocês um pouco mais à frente. Isso também diminui um pouco o número de doenças que vocês veem nessa matéria, e aí facilita o estudo de vocês, porque senão fica muita coisa em tão pouco tempo. Então foi decidido que, por exemplo, Alzheimer e Parkinson, que seriam duas doenças que vocês viriam aqui, porque são condições clínicas que o paciente pode apresentar lá na clínica médica, a gente deixou para vocês verem isso lá em geriatria. Então vai ser um pouquinho mais para frente, não vai ser agora. Então, do sistema nervoso central, vocês vão ver somente uma doença, que é o acidente vascular encefálico, que é uma condição que vocês tratarão do paciente, de bastante paciente lá na clínica médica, que são pacientes em reabilitação de um problema como esse, porque normalmente o paciente fica com sequelas e ele precisa ficar em tratamento por um período longo lá na clínica médica, tá? Para que vocês relembrem aí rapidamente, o sistema nervoso central, ele tem algumas funções principais. É lógico que eu não vou repassar com vocês a anatomia, a fisiologia do sistema, mas basicamente ele tem uma função sensitiva, uma função integradora e uma função motora, tudo isso associado às estruturas básicas do cérebro, né, do sistema todo, na verdade, que é composta pelo cérebro, pelo tronco encefálico, pelo cerebelo e pela medula espinhal. Então a gente tem que lembrar que quando se trata de sistema nervoso central, não está falando só do cérebro lá na caixa, na cabeça, né? Está falando de todo o sistema, inclusive todo o sistema nervoso que acompanha a medula espinhal. Então, quando o paciente tem um problema neurológico, é possível que ele possa cometer aí qualquer uma das estruturas do cérebro, inclusive relacionadas à medula espinhal, tá? Como eu disse para vocês, a gente vai ver aí o acidente vascular encefálico, que no Brasil ele é classificado como a terceira causa de morte. Então as pessoas, né, a população, tem bastante caso na população de acidente vascular encefálico. Ele só perde para os problemas vasculares relacionados ao sistema cardíaco. Então, a primeira causa de morte no Brasil hoje, ela é considerada a partir do infarto agudo do miocárdio, que é um problema cardiovascular. E aí, como vocês estão vendo, ó, a terceira causa de morte é o acidente vascular encefálico. A segunda causa de morte, para quem tiver curiosidade, provavelmente vai pesquisar aí na internet e vai encontrar que está relacionado a causas de acidente. Então, os acidentes, eles conseguem estar bem presentes na causa de morte aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar, provavelmente vocês verão que são os problemas cardíacos, a maioria deles, né, relacionada ao infarto. A segunda causa de morte aqui no Brasil está relacionada a acidentes externos, que pode ser considerado tiro, que é ferimento de arma de fogo, ferimento de arma branca e acidentes automobilísticos também no mesmo grupo. E aí, em terceiro lugar, o acidente vascular encefálico. Se vocês ouvirem falar a sigla AVC, também pode ser, tá? Que era vista antigamente como cerebral e não encefálico. A nomenclatura ela vai mudando conforme o tempo vai passando, porque os novos cientistas, né, os novos estudantes vão descobrindo outras nomenclaturas
e aí as terminologias acabam mudando um pouco, mas estão se referindo à mesma coisa, tá? Chamar de cérebro ou de encéfalo é a mesma coisa. É que encéfalo, como é uma nomenclatura nova, vocês verão em livros mais atualizados, e cérebro vocês verão em livros mais antigos, porque era assim que nós chamávamos antigamente, tá? Então ela também é conhecida como derrame. Provavelmente alguém já ouviu dizer que algum familiar, né, teve algum conhecido que teve um derrame, e ela é o resultado da insuficiência do suprimento de sangue a uma determinada área do cérebro. Eu vou puxar um pouquinho do que vocês aprenderam lá no infarto agudo do miocárdio. Lembra que lá no infarto a artéria se fechou pelo acúmulo de placa de aterosclerose, né? Que é aquelas placas de gordura. E aí ela se fechou e interrompeu o fluxo. A pessoa, quando teve o interrompimento do fluxo lá no coração, teve um infarto. Se essa interrupção for no cérebro, ela vai ter um derrame ou um AVE, que é um acidente vascular encefálico. Então a causa é basicamente a mesma, tá? É lógico que existem aí algumas outras causas possíveis e eu vou explicar para vocês daqui a pouco, mas também pode estar relacionada aqui, ó, a placa de aterosclerose, que é o acúmulo de gordura na artéria, e aí por esta razão o acúmulo é tão grande, gera um processo inflamatório, interrompe o fluxo e a pessoa tem uma isquemia local, ou seja, não passa sangue. Se não passa sangue, não passa oxigênio. Sem oxigênio, o pedaço do local do cérebro ficará sem irrigação, tá? Aí, ó, ocorre devido a um processo de evolução crônica. O que é isso? Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Então, o paciente não é, sei lá, com 5 anos de idade, não vai ter um AVR, por exemplo. Isso porque, aliás, ele até pode ter, tá? Isso aí pode vir por outra causa. Mas, pela causa de aterosclerose, não. Por quê? Porque demora para fazer este acúmulo de placa de gordura na artéria. Então, demora um pouquinho, tá? Existem episódios agudos, ó, que acontece quando há interrupção do fluxo por uma trombose, embolia, hemorragia ou espasmo. Então, estas causas aqui, né, de trombose, embolia, hemorragia ou espasmo podem levar o paciente a apresentar aí um AVE. Lembrando que eu estou falando aqui só da causa relacionada a uma arteriosclerose, ou seja, a alimentação inadequada, a falta de atividade física que fez, né, com que o paciente acumulasse na artéria uma placa de gordura. E aí ele pode ter uma trombose associada, uma embolia associada, uma hemorragia ou um espasmo da artéria que vai levar ele a ter aí o acidente vascular encefálico, tá? O acidente vascular encefálico, ele pode ser classificado como isquêmico transitórico é ótimo, né? Isquêmico, transitório ou hemorrágico. E isso eu preciso que vocês saibam, tá? O que é isquêmico? O nome diz isquemia, ou seja, eu tinha ali, acho que aqui dá pra ver, ó. Eu vou usar essas canetas. Eu tinha uma artéria aqui, e nesta artéria foram depositados placas de ateroma. Reparem que aqui, ó, nesse buraquinho da minha artéria, tem tanta placa de ateroma que interrompeu o fluxo. Vocês conseguem ver que não dá para ver mais nada dentro do buraco? Isso significa que a pessoa teve um derrame isquêmico, ou seja, interrompeu completamente o fluxo e não passa sangue. Se não passa sangue, não passa oxigênio, não irriga aquela região. E a região do cérebro que está depois desta interrupção provavelmente irá sofrer sem a falta de oxigênio e nutrientes. Então, normalmente há uma necrose dessa região, ou seja, morre. Aquela região morre e é por aí que vocês vão começar a entender aqueles pacientes que ficam com sequela. Por quê? Porque dependendo da região que ficou sem oxigênio e do período que ficou sem oxigênio, aquela região irá morrer, né, irá necrosar e aí perde a função do local. Então,
Um AVE isquêmico significa que o buraco, né, ou seja, a luz da artéria que vocês estavam vendo aqui, ó, pra cá, ó lá, vou colocar na luz, ó. A luz da artéria foi interrompida completamente e não passa fluxo. Se não passa fluxo, é isquêmico. Mas então qual é a diferença entre o isquêmico e o isquêmico transitório? O isquêmico transitório significa que a pressão aqui foi tão grande que por vezes, olha lá, consegue ficar um filetinho ainda passando sangue. Vocês conseguem ver ali na luz, ó? Eu tirei uma das plaquinhas de ateroma que estavam interrompendo o fluxo. E aí, ó, reparem, existe uma luz, existe um pedacinho ainda que consegue passar sangue. Isso é o isquêmico transitório. Estava completamente interrompido e, de repente, uma luz volta a fluir sangue. E aí a gente chama de transitório por essa razão. O período pequeno ficou interrompido. O problema foi resolvido? Não. Ela continua aqui com uma grande parte, né, de ateroma, uma grande placa de ateroma interrompendo ainda o fluxo, tá? Então isso aqui provavelmente vai precisar de uma intervenção clínica ou uma intervenção cirúrgica, tá? O hemorrágico, o nome já diz, ao invés de ser bloqueado aqui a luz do vaso, eita que eu não dou bem com a câmera aqui. Ao invés de ficar aqui, ó, interromper o fluxo da luz do vaso, este vaso rompe. Tem que mostrar com esse dedinho aqui, ó. Este vaso rompe e aí aqui começa a sangrar. De qualquer forma, se aqui está sangrando, ao invés do sangue passar aqui e continuar o seu fluxo, ele estará sendo perdido aqui nesta hemorragia. E aí, de qualquer forma, esse sangue não chega onde deveria e o paciente fica com o suprimento inadequado de oxigênio e nutrientes naquela região, tá? Então, tanto um quanto o outro, o problema é que não chega oxigênio onde deveria chegar no cérebro, e aí faz com que o cérebro sofra e ele não consegue suprir as necessidades de oxigênio que ele tem ali para funcionar adequadamente, tá? Então vamos lá, isquêmico interrompe completamente o fluxo, isquêmico transitório interrompe parcialmente o fluxo e hemorrágico há uma hemorragia e o sangue também não passa porque está sendo extravasado pelo orifício da hemorragia, tá? Por que é importante que vocês saibam? Porque o tratamento muda. Se o paciente tem um isquêmico ou um isquêmico transitório, certamente vocês virão lá na prescrição médica dele que o médico vai dar anticoagulante. Por quê? Porque o anticoagulante faz com que o fluxo de sangue seja mais fluido, né? Porque não há coágulos, e aí ele certamente vai passar por qualquer finurazinha de luz de vaso que exista. Então, no isquêmico e no isquêmico transitório, o paciente vai tomar anticoagulante. E no hemorrágico, ele pode tomar anticoagulante? Se ele já está sangrando e ele tomar anticoagulante, a gente mata ele de sangramento. Então, ele morre por uma hemorragia. Então, aqui muda o tratamento e é por isso que vocês precisam saber a diferença entre eles. Eu vou deixar também um vídeo de AVE para vocês, ou AVC, como eu coloquei aqui, para vocês se acostumarem com as duas classificações lá na plataforma, tá? Bom, quais são os fatores de risco então? Olha lá, hipertensão, um infarto, tendo em vista, lógico, que o problema de tudo isso é a aterosclerose, tá? Então, se o problema for aterosclerose, ou seja, o paciente tem uma alimentação inadequada e uma inatividade física, ele pode ter com certeza placas de ateroma nas artérias e aí desenvolver o AVE. Histórico familiar e idade associados também à hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, colesterol, estresse, álcool, algumas cardiopatias, né, alguns problemas do coração, tipo um ICC, por exemplo, podem levar a um AVE. Por que eu não coloquei aqui outras doenças? Porque a gente não vai também conseguir abordar todas as doenças, todas as causas, né, os fatores de risco possíveis para a doença.
Mas um jovem, por exemplo, que ainda não teve tempo de ter placas de ateroma, pode desenvolver um AVE se a causa dele for genética, porque ele pode ter um negócio que vocês ouvirão falar lá na frente, provavelmente lá em UTI, talvez vocês vejam essa matéria, que o paciente ele tem uma deformidade da artéria. E a deformidade da artéria pode levar ele a ter um AVE hemorrágico. Então, vocês já vão ouvir essa palavra mais para frente, chama-se aneurisma. O que é o aneurisma? Peraí, deixa eu ver se eu acho uma sacolinha. Tem uma sacolinha aí? O aneurisma é a artéria, ela tem essa parede dela muscular, né, que é a parede interna e externa, que eu vou simular para vocês aqui num saquinho. Imaginem, fixa essa sacolinha. Imaginem que aqui, ó, é a parede da artéria, tá? E ela tá assim, ó, rígida, firme, tá vendo? Se eu abro ela assim, ó, não acontece nada. No aneurisma, por um problema, e aí é um problema genético, tá? Não tem causa esclarecida. A parede da artéria, ela fica com essa bolinha, ó, vê se dá pra ver aí na lateral. Ela fica com esse afrouxamento aqui, ó, de sua parede. Então, fica com essa parede flácida aqui, frouxa, tá vendo? Fraca. Isso faz com que uma simples pressão alterada faça ela se romper. Isso que é o aneurisma. A pressão aqui aumentou nesta parede da artéria, que já estava frouxa, que já estava com uma doença, né, que é o aneurisma. E esse aneurisma foi interrompido. Olha o gato participando da aula. Então, o aneurisma, ele é uma condição clínica, que pode aparecer em qualquer idade. Isso porque tem a ver com fator genético, não tem a ver com uma consequência de causa da pessoa. E aí, por isso que pode, né, aparecer em qualquer idade. Como vocês lá na clínica médica vão tratar muito de pacientes idosos, eles também podem desenvolver um aneurisma, mas é menos comum. É mais comum que a causa do acidente vascular encefálico seja, então, a condição de vida da pessoa que levou ela a ter aterosclerose, e aí ele pode desenvolver essas doenças como hipertensão, como diabetes, e aí ter como consequência um AVE, tá? Quais os sintomas? Eles estão diretamente relacionados com o local que aconteceu essa isquemia no cérebro. Então não dá pra gente dizer que o sintoma vai ser igual para todos. Por quê? Porque dependendo da região do cérebro que pegue, o paciente vai ter um sintoma diferente. Normalmente são esses daqui, ó. E agora, gente, eu vou precisar de muito empenho de vocês. Por quê? Porque é necessário que vocês saibam todas estas terminologias. Essas terminologias são terminologias que vocês verão muito lá na prática e nós não vamos falar de outra forma, a gente vai falar com este nome que está aqui mesmo. Sugiro que vocês coloquem na caderneta de vocês para que lá no estágio fique mais fácil de vocês terem onde consultar, porque certamente nas anotações de enfermagem e nas evoluções médicas vocês verão com estes nomes, tá? Então o paciente pode ter disartria, tá aqui, ó, dificuldade na produção da fala. Então o paciente que teve AVE fica com dificuldade de falar. Eu vou dizer para vocês que ele está com dificuldade de falar? Não, ele está com disartria, tá? Ele pode ter disfagia, que é a dificuldade de deglutir, diplopia, que é a visão dupla, ou seja, a duplicação das imagens. Ele vê a mesma imagem duas vezes depois de um AVE. Fica com a perda do equilíbrio, então tem um desequilíbrio, perda do tônus postural, dificuldade de permanecer em pé. Ou seja, é uma pessoa que vai ficar provavelmente com um lado inteiro do corpo com essa perda de tônus postural. Então a pessoa já não consegue mais ficar em pé adequadamente. Pode ter uma cegueira transitória, pode ter parestesia. Parestesia é diferente de paresia.
E isso também vocês precisam entender, que também é diferente de hemiplegia. Esses três termos aqui, eles são muito utilizados quando a gente quer falar de uma pessoa que tem dificuldade de sensibilidade ou de motricidade em alguma parte do corpo, tá? Então vamos lá, parestesia, estesia tem a ver com sensação. Então a pessoa sente uma coisa diferente na pele, mas ela se movimenta normalmente. Um exemplo que eu dou aqui para vocês entenderem a parestesia é quando vocês vão lá no médico, no dentista, para fazer uma anestesia para retirar um dente, por exemplo. A hora que a gente coloca a mão assim no rosto, ó, depois da anestesia, a gente tem aquela sensação de coisa grossa. A gente não tem o tato fino aqui. Quando a gente coloca a mão, a gente tem aquela sensação de que não está normal. Já sentiram isso? Eu coloco a mão depois da anestesia do dentista e sinto que não está normal. Isso é uma parestesia, ou seja, os nervos da minha face foram anestesiados. E aí, por essa anestesia, eu não sinto adequadamente a região. No AVE, pode acontecer uma parestesia de um lado do corpo do paciente. Então, se o AVE foi do lado esquerdo, o lado direito do paciente pode entrar em parestesia, ou seja, ele não tem essa sensação mais adequada, ele fica com a sensação do corpo alterada. Sensação ao toque, tá? Se for uma paresia, é uma perda parcial da motricidade, ou seja, o movimento fica com uma perda parcial. O paciente não consegue mexer adequadamente, mas ainda existe sim uma movimentação, mesmo que parcial. Então, se o paciente teve uma paresia, né? Ele teve uma lesão do lado esquerdo. Eita, deixa eu fechar. Ele teve uma lesão, né? Do lado esquerdo, o lado direito dele pode entrar em paresia, ou seja, ele consegue mexer, mas não adequadamente. Aí mexe um dedo, não mexe o outro, consegue levantar o braço, mas não consegue colocar para frente. Significa que ele não perdeu a mobilidade, mas ela está reduzida. Já se ele teve uma hemiplegia, leiam aqui, ó, é uma paralisia total ou parcial da metade lateral do corpo inteiro. Então, se ele teve uma lesão do lado esquerdo, o lado direito inteiro ficará sem mobilidade. Ele não mexe metade do corpo inteiro. Diferente da paresia, que pode ser só um braço, pode ser só uma perna, pode ser só o lado do rosto, né, que fica meio caidinho assim. Já na hemiplegia, se eu digo que o paciente é hemiplégico, significa que o lado inteiro não estará mexendo ou parte dele não estará mexendo. Então pode ser só os membros superiores ou pode ser só o membro inferior. O importante é eu entender que não mexe de jeito nenhum, tá? Bom, quais são os cuidados de enfermagem, então, que a gente tem que prestar para um paciente que está numa condição dessa? Considerando que não é uma condição fácil, não é uma condição simples, é importante a gente dar o suporte emocional. Imagina a pessoa tá lá trabalhando, tem, sei lá, 40, 50 anos de idade, está em pleno força de trabalho, em plena força de vida, às vezes acabou de ter um neto, sei lá qual é a condição da pessoa, estava super feliz e de uma hora para outra, porque o AVE é de uma hora para outra, em menos de 3 horas ele descobre que ele não vai andar mais, que ele não vai mais conseguir mexer um lado inteiro do corpo dele e que certamente os primeiros meses de recuperação ele ficará acamado. De repente é um senhor que mexe com obra, mestre de obra, pedreiro, como vocês quiserem chamar, que fazia força para levantar um tijolo, fazia força para levantar um saco de cimento, e ele descobre em menos de 2 horas de vida que ele nunca mais vai conseguir desempenhar essa atividade, e essa atividade era a atividade que sustentava a família dele, porque ele era o único que trabalhava e tem 8 filhos e tá com a mulher em casa e ninguém consegue emprego. Vejam como, embora seja um problema pontual para nós, porque trata-se de uma doença que a gente já conhece, para o paciente é uma condição extremamente complicada de ser compreendida. Então, o suporte emocional é muito importante. Quando eu digo que vocês têm que dar suporte emocional, não é simplesmente falar para o paciente assim, ó, vai ficar tudo bem, porque pode ser que não fique. É importante que a gente
explique para esse paciente o que está acontecendo com ele. Como ele vai resolver a vida dele, infelizmente a gente não vai conseguir participar, mas é importante que ele saiba tudo que ele pode fazer ou não fazer e que a gente dê ideias para que minimamente a gente consiga confortar um pouco mais a vida dele. Então, os acompanhantes devem ser orientados a não deixar esse paciente sozinho, isso porque ele vai ter uma dificuldade de mobilidade, isso pode prejudicar ainda mais a condição dele. Então, a gente tem que ter um plano de cuidados junto. Então, se esse paciente ficava sozinho, a gente vai ter que conversar com a assistente social para ver se existe a possibilidade de um cuidador, porque ele não pode ficar sozinho. Vamos supor que ele já é idoso e está sozinho, a hora que ele tenta levantar sozinho em casa e ele não mexe metade do corpo, ele cai e fratura a outra perna. E aí? Fica como? Então é mais complicado do que o que a gente imagina, mas nós temos suporte dentro do hospital para auxiliar esse paciente nas decisões que ele vai tomar aí, tá? A prevenção de acidentes decorrentes da incapacidade motor, então a gente precisa lá, os objetos de uso pessoal devem ser colocados ao seu alcance, do lado não afetado, a cama deve ser mantida sempre baixa e travada, com as grades de proteção elevadas e restrição no leito quando necessário, né? Pacientes e familiares devem ser alertados quanto ao risco de queda e consequentes lesões podem acontecer devido a esta queda. Então a gente tem que ter consciência e orientar que esse paciente tenha todos os cuidados para que não seja ainda não seja agravado ainda mais o problema que ele tem, tá? Então, dentro do hospital, o que a gente pode fazer? Justamente isso, que são cuidados de enfermagem. Manter a cama no nível mínimo, manter as grades elevadas, deixar disponível na mesinha de cabeceira desse paciente tudo que ele precisa e que ele tem autonomia para fazer sozinho, mas que esteja do lado que funciona, porque muitas vezes ele não consegue virar para acessar esse local. Ele certamente não irá levantar da cama sozinho, mas também não é restrito ao leito. Então vamos supor que esse paciente com auxílio consiga ir para a poltrona, ele precisa ir para a poltrona. Vamos supor que com auxílio ele consiga tomar um banho de aspersão em cadeira higiênica, não há necessidade então de banho no leito, tá? Tudo isso tem que ser avaliado com individualidade para que a gente trate desse paciente de uma forma integral e sempre respeitando as suas limitações. Realizar atividades passivas. Lembra que a gente viu isso lá no ICC, porque o paciente tem edemas de membros inferiores? Olha lá, a deambulação precoce com auxílio pode ser estimulada, sendo indispensável promover a integração dos clientes e sua família com a equipe de fisioterapia, né? Porque certamente, mesmo em hospital público, há sim a equipe de fisioterapia que auxilia nessa reabilitação. Mas a gente pode orientar o acompanhante, que é, por exemplo, sei lá, a filha desse paciente, a realizar atividades com o braço dele. Então, atividades passivas, a senhora vai pegar o braço dele, vai tirar da cama, vai levantar, vai abrir, né, para girar o ombro, vai levantar o cotovelo, pode fazer exercício com as mãos para que os dedinhos não fiquem assim. Então, abre os dedos, fecha os dedos, todas essas são atividades passivas que a gente pode orientar a família a fazer. Aplicar estratégias de comunicação adequadas ao grau de lesão identificado. Então, a pessoa pode apresentar dificuldades de dicção, fala e compreensão. Às vezes, a pessoa tem tanta disartria, né, que é a dificuldade da fala, que a gente não consegue compreender o que ela está falando. E às vezes a pessoa está pedindo uma coisa simples, eu quero tomar um copo d'água, e a gente não consegue entender. Então, o lado que a pessoa consegue mexer, por exemplo, é possível que a gente dê uma caneta e um papel para que ela escreva aquilo que ela quer, até que ela volte, né, a conseguir se comunicar através da fala. Pode ser também utilizados aqui como ideia, cartões com figuras para representar algumas atividades diárias, né? Isso depende do tipo de clínica que a gente está, mas também pode ser utilizado aí como ideia para facilitar a comunicação desses pacientes, tá? É lógico que a gente vai fazer o que a gente também já está acostumado a fazer, que são a aferição dos sinais vitais com uma frequência um pouco maior, isso para observar qualquer alteração, observar, comunicar e anotar nível de consciência para ver se esse paciente não teve uma piora do seu quadro clínico, queixas de dor também devem ser relatadas, realizar mudança de decúbito,
auxiliar na alimentação, higiene e também administrar medicamentos. Essa mudança de decúbito, eu vou colocar aqui para vocês esse quadrinho que certamente vocês viram lá na introdução, mas é importante que a gente relembre que um paciente que tem dificuldade de locomoção e está acamado, dependendo do tipo de posição que ele adota na cama, ele terá alguns pontos de pressão que são pontos de risco para que ele desenvolva a lesão por pressão, que é a úlcera, né? Então é importante que a gente sempre tenha em mente esses pontos aqui para que a gente faça tanto a mobilização quanto a proteção com coxins desses pontos aqui adequadamente. Então, se ele está na posição dorsal, eu vou tirar aqui para que vocês vejam. Se ele está na posição dorsal, é importante que eu proteja aqui os calcâneos, a região sacra, os cotovelos, a escápula e a região occipital. Isso porque se o paciente permanecer muito tempo nessa posição, ele pode desenvolver uma lesão nestas regiões. Se ele está em decúbito lateral, ó, o que vai ficar aqui são os maléolos, o joelho, o trocânter, os trocânteres, né, isso dos dois lados, as orelhas, o acrômio, a região dos ombros, tudo isso pode ficar exposto e o paciente pode desenvolver uma lesão por pressão. Se eles estiverem em prona, ou seja, de barriga para baixo, é a ponta dos dedos, né? São os artelhos, as rótulas, as mãos, os dedinhos, né, das mãos, as mamas, tanto nos homens quanto nas mulheres, a região da face, de uma maneira geral, aqui, se for ficar, se a pessoa for ficar olhando para baixo, ou as orelhas, se ela for ficar em lateral, tá? E aqui, ó, eu deixei para vocês também a fotinho da cadeira de rodas para ver na cadeira de rodas onde o paciente tem maior ponto de pressão. Então, é aqui, ó, na região das escápulas, na região glútea, na região posterior do joelho e na região dos pés, tá? Então, essas regiões são regiões que facilitam aí, aumentam, na verdade, né, a pressão e facilitam o aparecimento de uma lesão por pressão. Por que é importante que a gente saiba disso? Porque a gente tem que manter aí aquela questão do posicionamento do paciente com muita seriedade. A gente precisa fazer com que esse paciente tenha uma mobilidade mínima e evite então esses pontos de pressão. Olha lá, ó, sempre vai manter, eu coloquei então aqui para vocês listado alguns cuidados em relação ao posicionamento, tá? A gente vai manter a cabeceira sempre elevada em 30 graus, porque a gente sabe que esse paciente tem dificuldade de deglutição, a gente sabe que esse paciente tem dificuldade de fala e dificuldade muitas vezes afeta também o sistema respiratório, então é importante que a gente mantenha ele nessa posição de 30 graus, que é o Fowler, para facilitar aí toda essa questão da ventilação do paciente, né? E também da questão, facilitar a questão da respiração, tá? Isso também, ó, uma posição em 30 graus, ela também reduz a pressão que o paciente tem na região glútea. Voltando aqui, ó, nessa condição que o paciente está sentado, a gravidade que vem aqui, ó, da cabeça do paciente faz uma pressão muito grande aqui nessa região glútea. Se o paciente está semi-inclinado aqui, ó, seria mais ou menos o 30 graus, esta pressão ela é reduzida pela gravidade, ou seja, o tronco inteiro do paciente aqui, ó, está pesando em cima do glúteo. Em uma posição de 30 graus, isso daqui é reduzido. Então, se eu deixo o paciente aqui, ó, semi-inclinado, a gravidade ela vai atuar a meu favor, ou seja, todo o peso do tronco do paciente vai estar mais distribuído e não estará aqui pressionando só a região glútea do paciente. Então, um paciente com uma lesão cerebral, ele não deve permanecer em 90 graus, isso porque poderia aumentar as chances de pressão em relação ao decúbito e isso pode fazer com que o paciente tenha lesões graves de pele. A gente realiza a mudança de decúbito ou transferência sempre com lençol móvel para a gente evitar a fricção, né, da pele do paciente e aí também melhora a condição dele.
A gente fixa um relógio de mudança de decúbito, isso daqui foi tema da nossa aula, da 2 aulas para trás, né, que eu pedi para vocês trazerem soluções para a gente. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês esse relógio de mudança. A gente utiliza lençol móvel para fazer a transferência para cadeira e para maca, isso também para evitar fricção da pele. A fricção da pele, gente, é qualquer esfolada que a gente der na pele do paciente. Esse paciente pode ter aí uma abertura de pele e isso piora ainda mais a condição dele em relação à fragilidade da pele, tá? Então é importante que a gente mantenha sempre a mobilidade dele sem fazer a fricção da pele. O que é isso, gente? Quando eu falo fricção da pele, é ficar puxando o paciente assim, ó, dando aqueles trancos, fazendo com que a pele dele esfregue no lençol. Isso é fricção. Então é importante que a gente faça movimentos assim, ó. Pegue o paciente pelo lençol e vai fazer um pouco mais de força, por isso é importante que a gente faça isso sempre em dupla ou em trio, para que a gente também não prejudique a nossa coluna e faça o movimento adequado, né? Mas puxar o paciente faz com que a pele dele friccione e isso não é bom para ele, tá? A gente estimula a saída do paciente do leito, então muitas vezes ele vai ter medo porque ele não está numa condição normal, mas a gente precisa dizer para ele que é importante auxiliá-lo nisso, manter os lençóis limpos. Lá no Mandaki, vocês vão ver que o paciente come na cama e vira e mexe, vocês vão pegar à noite, por exemplo, ou à tarde, dependendo do horário que vocês forem, pacientes com pedaços de pão na cama. Isso porque ele tomou café de manhã e ninguém limpou e ainda tá lá aquele resto de pão. Imagina uma casquinha de pão fazendo uma pressão na pele do paciente o dia inteiro. Isso não é bom para o paciente, né? Isso pode fazer com que ele tenha uma lesão de pele simplesmente porque ficou com uma casquinha de pão o dia inteiro, tá? Então sempre lençol limpo. É lógico que vocês vão falar para mim assim, professora, mas lá no Mandaki não tem lençol, né? Não tem um monte de lençol para a gente fazer a troca. Mas manter o lençol limpo é o básico que a gente precisa ter de cuidado com esse paciente, tá? É lógico que não precisa ser um lençol novo a cada troca, mas estica, retira o excesso de sujeira, né? Vira o lençol caso aquele lado esteja sujo, é importante que a gente faça, tá? Estimular a ingestão hídrica e alimentar, porque o paciente não vai querer comer porque ele está com dificuldade de deglutição, então a gente precisa estimular isso. Manter sempre uma nutrição adequada. Então, se o paciente está evoluindo com lesão por pressão, ele precisa ser avaliado pelo médico ou pela nutricionista de novo, porque significa que o aporte calórico dele não está adequado, o aporte nutricional dele não está adequado, e isso faz com que ele desenvolva com mais facilidade essas lesões. Então, a gente precisa estar de olho nesse paciente e envolver toda a equipe multiprofissional. Vocês, enquanto técnicos, podem observar de perto, passar estas alterações para o enfermeiro e o enfermeiro vai envolver as outras equipes nesse cuidado aí, porque nós na enfermagem não vamos fazer nada sozinho, tá? Nós sozinhos. É importante que a gente envolva outras equipes de atendimento para facilitar aí para o paciente ter um atendimento adequado. Esse daqui é o relógio, ó, que eu falei para vocês. Esse relógio é um relógio de mudança de decúbito. A cada 2 horas, o paciente tem que estar em uma posição certa. Então, vamos supor que eu peguei plantão meio-dia e o paciente estava em decúbito lateral esquerdo. Da meio-dia a 2, ele tem que estar em decúbito dorsal. Das 2 às 4 em lateral esquerdo, das 4 às 6 em dorsal de novo, das 6 às 8 em lateral direito, das 8 às 10 em dorsal de novo, das 10 ao meio-dia ele tem que estar de novo em decúbito lateral esquerdo. Então isso facilita a vida, desculpa, quase que eu espirrei, pessoal. Isso facilita a vida do profissional porque a hora que ele bate a hora no relógio normal, né, relógio de horas, e sabe que das 2 às 4 o paciente tinha que estar em decúbito lateral esquerdo e ele não está, significa que alguma coisa em relação ao seu posicionamento não foi tomada a decisão adequada. Então isso é bom para a gente saber se o paciente está na posição adequada de acordo com o horário, tá? É importante que eu coloque sempre coxins, ó, tá vendo que aqui, ó, o paciente para ficar em decúbito lateral esquerdo, ele precisa estar com apoio nos joelhos, com apoio nas costas, com apoio no braço, com apoio na cabeça.
Do lado direito a mesma coisa. E o Fowler, que é aquele 30 graus que eu falei com vocês, não é simplesmente deixar o paciente assim, ó. Eu faço aqui, ó, a colocação de um lençol enrolado, um cobertor, um coxinho, o que eu tiver para diminuir o ponto de pressão aqui que fica atrás do joelho, no calcâneo, nos braços, na cabeça. Então são tudo, essas são todas os artifícios que a gente usa para melhorar o posicionamento do paciente, tá? É lógico, gente, que sempre que a gente estiver em uma instituição que tem menos poder aquisitivo, que vai ter menos recurso de material, vai ser um pouco mais complicado de eu atender 100%, né, do que eu estou falando aqui no paciente, mas a enfermagem ela é feita para isso, para fazer essa improvisação. Se vocês têm a teoria muito bem sabida na cabeça de vocês e sabem que o paciente em decúbito lateral precisa ter esses apoios, qualquer coisa, qualquer instrumento que vocês tiverem lá na hora, vocês vão saber improvisar para deixar o paciente mais confortável. Então, se eu sei que no decúbito lateral ele precisa de um apoio das pernas, que a perna superior precisa estar voltada para frente para que ele não caia e ela precisa ter um apoio aqui, vocês facilmente saberão improvisar com um lençol, saberão improvisar com um cobertor ou uma peça de roupa do paciente, tudo isso para facilitar o posicionamento dele, diminuir pontos de pressão para que ele não tenha lesão de pele. O que vai ser muito comum, infelizmente para vocês lá, é verem pacientes com escaras, né, que são as úlceras. Quando eu falo escara e úlcera, gente, são nomes, assim como eu disse no AVE e no AVC, são nomes dados há muito tempo para essas condições e que a nomenclatura foi mudando porque as pessoas vão estudando e vão descobrindo que os nomes podem também ser modificados. Então, escara não é mais utilizado e úlcera também é pouco. Hoje em dia a gente usa lesão por pressão, tá? Então, lesão é o nome mais atual, mas vocês vão ouvir as pessoas falarem escaras e úlceras por aí. Então, essas lesões que o paciente tem, vocês verão lá pacientes com lesões muito grandes. Eu já vi lesões sacras, né, que são aqui na região de trás do glúteo, que é possível ver o osso da coluna desse paciente, de tão profunda que é a lesão. Então, a lesão muitas vezes acomete músculo, e aí expõe o osso do paciente. Então, vocês verão esses tipos de lesões lá, infelizmente, e sim, saibam que toda lesão, até pelo Corém, ela é tratada como uma falta de cuidado. É lógico que uma lesão por pressão, ela não está só relacionada a isso, né? Tem a questão nutricional, tem a condição clínica, a condição de hidratação do paciente, mas ela é tida pelos órgãos da enfermagem como uma falta de cuidado. Então, imagina você cuidar de um paciente, no final ele desenvolver uma úlcera e você saber que ele desenvolveu essa úlcera porque você não cuidou adequadamente dele, né? Então, é muito ruim para nós isso. E a gente estuda, não é para isso não, a gente estuda e se dedica para que o nosso paciente saia melhor do que ele entrou. Então, o paciente com AVE, ele não é para sair com uma lesão de pele, ele é para sair com a reabilitação da condição que o AVE colocou ele. Então, é para ele sair melhor do que entrou, não pior do que entrou, tá? Eu deixei todas essas, deixa eu voltar aqui, essas imagens para vocês. Aqui vocês podem tirar um print e imprimir, caso vocês queiram ter na agendinha de vocês, para facilitar o cuidado de vocês lá na prática. E esse daqui também é importante para vocês saberem quais são os pontos que a gente coloca a coxim de acordo com deixa eu tirar isso, de acordo com o posicionamento. Isso facilita, se vocês tiverem essas imagens fixadas lá na agendinha de vocês, lá na hora do estágio fica mais fácil de vocês consultarem e aí facilita um pouco a vida, tá bom? Eu vou deixar o questionário relacionado aos cuidados de enfermagem também e vou deixar sempre, como vocês sabem, um caso clínico para vocês analisarem e responderem lá na plataforma, tá bom? As dúvidas a gente vai tirando durante as aulas. Até já, pessoal!